Boa noite a todos. E é uma alegria muito grande estarmos aqui, essa noite tão agradável, sem muito calor, muito fresca, né? Então vamos pedir a Jesus que Ele esteja entre nós, nos restaurando aqui a sublime claridade do nosso pensamento e o amor em nossos corações, para que nós nos entreguemos a essa espiritualidade amiga e assim nos libertemos um pouco do nosso cansaço físico, do dia de trabalho, das preocupações diárias. Hoje nós vamos fazer uma reflexão em relação ao Evangelho da Noite a respeito de um dos temas mais palpitantes do Evangelho de Jesus, que Allan Kardec ele intitulou como sendo moral estranha. E nós vamos ver que quando lemos as páginas do Evangelho de Jesus, a Boa Nova, seja no Evangelho segundo o Espiritismo ou no Novo Testamento na Bíblia, nós muitas vezes nos sentimos assim em dúvida em relação a algumas palavras que são atribuídas a Jesus e que muitas vezes aparentam uma determinada contradição em relação ao próprio Jesus. Então, para uns, pode ser deficiência em relação à tradução, porque nós sabemos que Jesus em vida não escreveu nada, e isso foi sendo traduzido, né? Pode ser também má fé de alguns teólogos, que em alguns períodos, né, nos primórdios do cristianismo e depois também, consequentemente, na Idade Média, nós vamos encontrar que algumas palavras, o sentido do que Jesus falava e falou, foram mudadas para atender ali interesses políticos, sociais, religiosos, econômicos e etc. Então, Allan Kardec, com muita perspicácia que o caracterizava, ele não deixou que essas palavras atribuídas a Jesus, com um sentido meio que perturbador, passassem ali despercebidas. Então ele, como profundo conhecedor que era da língua francesa, porque ele era francês, e de mais outras 4 línguas, então ele, conhecedor de interpretação, de tradução, ele, com muita sabedoria, ele analisa alguns evangelhos, dentre eles o Evangelho de Lucas, de Mateus, e ali ele aparenta, estuda, faz uma análise ali dessas palavras que aparentam uma determinada contradição. Então, deixando claro que o capítulo 23, intitulado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo como Moral Estranha, nós devemos primeiro entender o porquê desse título. Por que de moral estranha, né? Então, moral, nós sabemos que são regras de conduta, de bem proceder, comportamentos, e estranho, porque são estranhas ao exemplo dado a Jesus. E na questão 629 do Livro dos Espíritos, nós encontramos a definição de moral. E lá os Espíritos falam que a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, com base nesses ensinamentos dos Espíritos, nessa questão, a moral estranha, intitulada no capítulo 23, é justamente isso. É aquela moral, aquela conduta que é atribuída a Jesus e que diverge do seu comportamento, do amor que ele exemplificou na terra até o último minuto de sua vida. Então aqui surge a dificuldade, quando se lê esses textos evangélicos, de aceitar e de atender que Jesus agiu contrariamente, ao que ele mesmo exemplificou. Então a análise de Allan Kardec neste capítulo deixa bem claro que não há nenhuma contradição nas palavras de Jesus, mas que para nós melhor compreendermos, entendermos, absorvermos aí o seu real significado, nós devemos considerar algumas características, como por exemplo, o meio em que Jesus vivia, a rudeza daquele povo daquela época, e aí Moisés coloca isso diante do seu decálogo, o caráter desses povos, a forma como eles viviam
e que influenciavam também a maneira como eles falavam uns com os outros, como eles se comunicavam. Então, observa-se que nesses diálogos existentes nas regiões, e aqui falando da região onde Jesus mais transitava, nós vamos encontrar que a cultura desse povo também se manifestava nas suas palavras, né? Com características bem específicas. Isso nós temos nos dias de hoje, se nós pegarmos a imensidão do Brasil, algumas expressões usadas no Nordeste que não são atribuídas ao Rio Grande do Sul, por exemplo. O mesmo se dava com as regiões da época de Jesus. Eles tinham um vocabulário muito específico, e isso dentro de cada região. Então, Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, ele deixa bem claro, né, que Jesus nada escreveu. As suas palavras, elas foram disseminadas ao longo dos tempos e foram transmitidas de boca em boca. E o meio de comunicação, a internet da época, foram os apóstolos, aqueles cristãos primitivos, onde se ressalta aqui a figura de Paulo de Tarso. Então, essa propaganda dos ensinamentos de Jesus se fez por meio dessa pregação dos seus apóstolos, que eram homens simples e letrados, né, com a exceção de Paulo de Tarso, que era ali doutor da lei. Eles, embora a simplicidade os caracterizavam como pescadores, todos eles eram sublimados e iluminados no pensamento de Jesus. Então, nesse capítulo 23, nós vamos encontrar algumas frases destacadas por Allan Kardec. Não são somente essas as frases que encontramos no Novo Testamento na Bíblia, mas foram essas as que causaram o maior interesse aqui de Allan Kardec. Então, são 4 frases que nós vamos discorrer aqui, também ilustrando com algumas histórias. Então, as frases para nós memorizarmos são: quem não odiar seu pai e sua mãe, e aqui a expressão odiar; abandonar pai, mãe, filhos, etc., a expressão abandonar; aquela questão de Jesus deixar os mortos, enterrar seus mortos. Essa frase foi falada por Jesus quando havia um filho enterrando seu pai, e qual o sentido disso? E não vim trazer a paz, mas a divisão. Ou também em outros textos a gente encontra: não vim trazer a paz, mas a espada. Então, Allan Kardec, diante dessas palavras que nós mencionamos, odiar, abandonar os mortos, enterrar os seus mortos, não vir trazer a paz, ele examina qual a probabilidade do significado dessas palavras, e que elas têm um significado muito diferente daquele que nós entendemos hoje. Daí se entender a doutrina de Jesus e as palavras que foram realmente ditas ali por ele. Então, dessa forma, conclui-se que o sentido dessas palavras atribuídas a Jesus foi muito diferente do que nós conhecemos hoje. Então, Allan Kardec deixa bem claro que não há blasfêmia aqui, nem contradição nessas palavras, né? Pois foi Jesus exatamente quem as pronunciou. O que acontece é que a estranheza que elas nos causam, muitas vezes, é porque nós pegamos essas palavras ao pé da letra. E aí queremos traduzir a palavra que foi dita há 2000 anos com o significado de hoje, com o nosso vocabulário, a nossa riqueza de hoje. E aí fica meio que difícil, né? Quando falamos de Jesus, vamos lembrar também no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala a frase de Jesus: não vim destruir a lei, né? E esse capítulo, ele refere-se ao papel de Jesus, né? Que o papel de Jesus, ele não foi somente de um legislador moralista, né? A autoridade de Jesus, ela vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina aqui na Terra. Então, ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida, ela não está na Terra, né? A verdadeira vida não está neste mundo, mas no reino dos céus. E ensinou também o caminho para se chegar a esse reino dos céus, o caminho que conduz ali até Deus. Então, no Evangelho citando aqui 2 evangelhos, o de Mateus e o de Lucas, no Evangelho de Mateus nós vamos encontrar a frase: é necessário abandonar, deixar pai, mãe e filhos
e aquele que não fizer isso não será digno do reino dos céus. Então vamos entender um pouquinho, né? O mundo, hoje, ele está repleto de casos de separações, né? As separações mais dolorosas que nós vamos imaginando e que são necessárias. Embora aconteçam as separações, as afeições, nem por isso elas se rompem. Então, separações como singelas, né? Os filhos se casam, saem da casa dos pais, ou vão trabalhar, saem da casa dos pais, como diz, vão estudar fora, saem da casa dos pais, convocação do sexo masculino em período de guerra, também é um caso doloroso de separação, e a morte de entes queridos. Então, as separações, elas são necessárias, né, ao progresso, é uma lei da natureza. E ela interessa tanto ao progresso moral como ao progresso físico. Mas nós não devemos encarar a separação somente sob o ponto de vista terreno. E aí a doutrina espírita, ela faz com que nós vejamos essa situação de uma forma mais elevada, né, ao mostrar que os verdadeiros laços de afeição, eles não se rompem aí com a morte do corpo. Então é uma verdade consoladora que faz a gente ali seguir com grande força diante das contrariedades da vida. E tem uma historinha que é um pouquinho comprida, mas eu resumi ao máximo, que eu achei muito interessante. Ele diz assim, que em uma casinha pobre em Roma, diante da vida, cheia de dificuldades e de tantas misérias, havia uma senhora, já com as mãos enrugadas, né, os dedos calejados, diante de uma máquina de costura, porque ela era costureira, tentando ali terminar às pressas um vestido muito bonito que a sua filha iria usar numa das grandes festas de um ilustre romano ali, chamado Caio Pompílios. E aí ele era viúvo, gostava de se entregar àquela vida desregrada, bem característica da época romana. Então ele fazia essas festas no seu palacete e ali ele reunia, ao lado de figuras ilustres da governança da época, ele reunia também as mulheres mais lindas, independentemente da classe social. Então, Lucília, como é o nome dessa filha, dessa costureira, ela também, diante das amizades que ela foi construindo ali, com pessoas nada muito de conduta íntegra, ela acabou sendo convidada para essa festa e lá se colocou diante da mãe para fazer o vestido que ela queria. Então, ela, diante da rebeldia que ela possuía, e ali, porque ela não aceitava a resignação da mãe diante de tanta miséria e aquela simplicidade gritante que eles viviam ali, aquilo incomodava ela. Então ela dizia para a mãe com aspereza que ela queria sair daquela vida, ela queria uma vida rica, arrumar um ilustre romano, enfim. E isso fazia com que a mãe refletisse sobre a educação que ela deu para a filha. Olha, a mãe pensava, né? Eu falhei, porque a minha filha, ela foge do trabalho digno, ela se entrega aos brigos do mundo, aos sonhos de riqueza, e aí ela vai se enfiando nesse meio com essas amizades que eu não conheço e não sei quem são. E Lucília, né, independente do que a mãe falava, se arrumou com simplicidade para o baile, não porque ela era simples, pelo contrário, porque como ela era muito esperta, ela percebeu que as mulheres eram muito sensuais, com os vestidos muito deslumbrantes, muito brilhantes, etc., aquele perfume forte, ela fez o oposto, ela se vestiu com simplicidade para destacar aquele que ela tinha já como pretendido. Então, na festa, nada muito diferente dependendo da festa de hoje, as suas amigas logo já arrumaram ali os seus pares. E ela, embora sendo muito assediada, ela se isolou, mas o seu sossego durou pouco, porque ela logo teve um romano alcoolizado ali, enchendo, né, a sua paciência, vamos dizer assim, e envolvendo, enlaçando ela, e ela rejeitando ele, e ele indignado, embriagado, acabou tacando moedas nela, dizendo: é dinheiro que você quer, dinheiro que eu tenho, enfim. Ela foi vendo que ele era muito grande, muito gordo, embriagado, ficava mais forte ainda, e ela acabou ficando preocupada. E ela procurou auxílio
auxílio com os olhos ao seu redor e viu que todos estavam na mesma situação, só que alegres, né? E aí ela começa a pensar, né? Lembrou da sua mãe, das recomendações que a mãe dava para ela, e aí ela começou a pensar, como é que ela pode ter sido tão ingênua de achar que num lugar tão devasto, ela, com homens tão, né, sem honra, mulheres sem pudor, ela fosse encontrar ali o homem da sua vida para ela construir um lar, ter uma casa. E aí ela quis recuar, mas era tarde. Quando ela estava já no auge do seu desespero, e aquele homem ali enlaçando e tentando beijá-la e levá-la para os cantos, ela percebe que alguém retira esse homem de perto dela. Então ela leva aquele choque e ela percebe que ela foi ajudada. E quando ela observa, esse homem, né, esse moço que a ajudou, estava prestando atenção na situação, justamente porque ela se destacou por ser diferente no vestido, na roupa e tudo mais. E aí ele deu a entender para aquele romano alcoolizado que eles estavam juntos, e o romano alcoolizado saiu e a deixou em paz. Então ela, diante daquele sufoco, daquele susto, tremores invadiram o seu corpo, porque ela se sentiu sem chão. E aí ela desmaiou. Quando ela desmaiou, esse moço, por coincidência, era filho, né, do dono da festa, o Carlos Pompílios, acabou chamando uma serva, o médico foi chamado às pressas, colocaram ela num quarto ali do palacete para que ela fosse atendida, e o médico recomendou que ela não saísse da cama e ficasse em repouso ali por um período. E assim ela fez, né? Ficou ali naquele palacete, lembrava-se da mãe, mas não tinha como avisá-la, e os hematomas foram clareando, foram melhorando, e ela também aos poucos foi se recuperando. Só que em certa noite, no corredor, né, no quarto que ela ficava, no corredor, era sempre muito silencioso, porque ela foi lá meio que abandonado ali do palacete, não envolvido com a família. Então, em determinada noite, ela ouve alguém passando, entrando num quarto, e ela pega e segue para ver quem é. Quando ela abre a porta, ela vê que era o moço, que ela estava encantada, e ele estava totalmente embriagado, chorando, enfim. Ela se aproveitou daquela situação, deitou-se ali onde ele estava e passou a noite ali com ele. Quando ele acorda, a fogueira, né, do vinho já tinha passado, ele a olha com repulsa e ela sai correndo daquele quarto, daquela casa, e volta para a casa da mãe. E aí, né, porque ela volta, não porque também ela quis, mas porque ele olhou com tanta repulsa que ela teve um pouco de dignidade e foi embora. Aí, algumas horas depois, ela chega naquele casebre, naquela ruela miserável, totalmente transtornada com a sua dor no coração, e aí lembrando dos últimos acontecimentos, né? A mãe se surpreende com a filha, porque praticamente depois de tanto tempo, né, já tinha dado até a filha como perdida ou morta, mas percebe que alguma coisa muito séria havia acontecido, porque a filha estava com o semblante totalmente abatido, entristecida. Aí no dia seguinte, para alegria da sua mãe, porque Lucília, ela no auge, né, do seu encantamento, ela acordava reclamando, blasfemando e tudo mais. Naquela outra manhã, ela levanta já mais calma e pede para que a mãe divida com ela algumas posturas para que ela ajude ali na casa e possa, assim, contribuir um pouquinho mais com o trabalho. E aí a mãe, lógico, ficou contente, mas percebia que a filha estava muito abatida. 2 meses se passaram e aí Lucília veio com a notícia de que estava grávida. Ela teve a criança, nunca mais viu o pai, os anos ali decorreram. A criança linda, sabe aquele espírito já evoluído, aquela criança bondosa que já traz o cristianismo dentro de si, né? Ela tinha aquele filho onde ela ficava horas conversando ali com ele. E com o tempo, com ela ajudando a mãe, a bonança foi chegando, mudaram de casa para um lugar mais confortável, e com o tempo ela mais apaziguada com a sua história, ela conta a história de quem era o pai da sua criança. E aí, em combinação com a mãe, elas resolveram que o melhor era deixar Roma, já que o pai da criança era um ilustre romano, podia causar algum problema, porque o filho era dele. Aí elas resolveram ir para a região da Judéia. E lá elas iriam já trabalhar como costureiras na casa
famílias patrícias romanas. Então foi tudo muito certo, instalaram-se, né, com uma vida nova, uma vida calma, tudo muito tranquilo na região da Judéia. E assim a vida vinha se seguindo, elas trabalhando, e um dia Lucília levou um susto com os gritos da mãe no fundo do quintal, e quando ela corre lá, o filho tinha caído de um rochedo, criança, né? Era evoluído, mas era criança. Então caiu de um rochedo e tudo mais, e acabou ficando imóvel no chão. Os médicos foram chamados e diagnosticaram que a criança estava paralisada da cintura para baixo. E aí, diante desse fato, Lucília, ela abdicou do seu orgulho e do temor que ela tinha de o filho ser retirado dela, e ela escreve uma longa carta para o pai da criança, falando toda a história, tudo o que aconteceu depois daquela noite que eles passaram juntos, e que ele usasse a influência que ele possuía dentro do Império Romano para arrumar ali os melhores médicos para curar o filho que eles tinham. E aí, diante do sentimento vivo que existia entre eles acabaram retomando o relacionamento e residiram ali também na região ali da Galileia. Então aqui, aqueles dias, né, na época que Jesus estava na terra, corria-se a notícia na região de que havia um curandeiro, mas dos bons, né, que se intitulava Filho de Deus e que realizava ali milagres. E todo mundo falava, olha, leva seu filho, que ali vocês vão conseguir com que ele seja curado. Só que os pais não acreditavam nisso, mas a avó, né, toda vez que tem uma avó abençoada, acabou catando a criança e levando, indo atrás para ver onde estava esse profeta. Assim, o menino, né, o neto e a avó foram até onde estava a multidão, Jesus ali estava a pregar, e entre aqueles curados daquela tarde estava o neto, filho de Lucília, que também foi curado. Diante desse fato, todos se tornaram cristãos, né? O tempo continuou passando, Lucília engravidou de novo, teve uma filha. Com o passar do tempo viram a necessidade de retornar para Roma. Na época em que a doutrina de Jesus ali começava efetivamente a incomodar todo o Império Romano, onde se iniciava a perseguição aos cristãos, porque não se queria que aquela religião que começava se propagasse, se espalhasse. Então era um período que Chico Xavier retrata muito nos seus livros, né, da série Emanuelina, das perseguições aos cristãos, das torturas, das mortes, daquelas lutas sangrentas ali, dos espetáculos públicos nas arenas romanas. Então, a filha de Lucília era o oposto do filho. Era um espírito mais inferior, não aceitava as lições de Jesus, não gostava de ouvir a cura do irmão por Jesus. Então, seu espírito ainda não conseguia entender que Jesus, aquele curandeiro, perigoso revolucionário, fosse aceito dentro da sua casa. E ela reparava que os seus pais já não cultuavam mais os deuses romanos, porque eles eram cristãos. E aí ela tinha medo que, como ela era a única que não gostava de Jesus, que a ira dos deuses fosse cair sobre ela. Então ela vivia nesse tormento e não gostava desses ensinamentos aí de Jesus. Ao contrário do restante da família, que em pouco tempo já se infiltrou nas comunidades cristãs, participando ali das reuniões, né, secretas, nas catacumbas, aumentando ali a cada dia mais a sua fé. A filha casou-se, porque não aguentava mais ficar ali naquele meio cristão dentro de casa, casou-se com um romano tão fútil quanto ela. E ali, a preocupação deles era, diante da fortuna que ambos possuíam, era gozar a vida naquelas festas, onde cada um ficava por si, né? E aí, com o tempo também se passando, a fortuna foi se esvaindo, e aí lembraram de procurar alternativas, e a filha de Lucília comenta ao marido da grande fortuna que o pai possuía. E como era um período de perseguições, o que os dois maquinaram? Denunciaram os pais, a avó e o irmão ao Império Romano como sendo perigosos inimigos do Estado. Eles foram presos em flagrante,
eram mortos, obviamente. O casal resolveu aí seus problemas financeiros, deram todas as explicações das autoridades romanas de que eles não eram cristãos, não tinham nada a ver com isso, foram consagrados como cidadãos de Roma, porque eles não hesitaram em denunciar a própria família em favor da segurança do império. Aí a história é muito mais longa do que isso, mas várias reencarnações foram necessárias para que esse casal aceitasse Jesus. Inclusive, uma das reencarnações foi no Brasil na época da escravidão. Então, essa parte da história é para que nós também façamos as nossas reflexões e nos enxerguemos nela. Porque todos nós somos um ponto, como a Lucília, na primeira fase, vamos dizer assim. Somos encantados ainda com as ilusões do mundo. E a própria doutrina espírita não proíbe, né? A gente sabe que não há proibições. O que não é permitido é o excesso. Mas nós somos ainda iludidos com as coisas do mundo. Muitas vezes rejeitamos a simplicidade de algumas pessoas, do modo de vida e etc., a sua história. E aí também somos como a filha de Lucília, né? Que acaba, quando tomada ali pela falta de consciência lúcida, em torno dos objetivos essenciais da existência terrena. Então nós somos esse misto, que é uma história real, que existiu na época de Jesus e que perdura dentro das mazelas do homem até o dia de hoje. Então Jesus, em sua profunda sabedoria, ele previu que coisas inevitáveis iam acontecer aos adeptos do Evangelho. E daí nascerem essas numerosas seitas, cada uma, as numerosas religiões, cada uma pleiteando como sendo ali detentora de verdade, e esquecendo da pedra angular da salvação do homem, que é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo, e mesmo dentro da doutrina espírita. Manuel Filomeno de Miranda, em livro recente agora, Amanhecer de uma Nova Era, ele coloca o espiritismo vem sendo sacudido por tormentas internas, gerando dissensões, presunções, em que não poucos trabalhadores do Evangelho demonstram a não real absorção dos sublimes ensinamentos de Jesus. Então não é por sermos espíritas que estamos isentos aí da condição de inferioridade, nós sabemos disso. Então aí, continuando rapidamente, né, até pouco tempo, Lucas no Evangelho, ele conta que havia uma multidão acompanhando Jesus, ao que Jesus diz: se alguém vier a mim e não odiar a seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então é uma frase que nos causa estranheza, que aquele homem que personificou o Evangelho, o amor, adotasse o verbo odiar, né, para convocar as pessoas a segui-lo. Então devemos lembrar também que Jesus falava em aramaico. E aí, alguns estudiosos, e dentre eles Allan Kardec, diz mais detalhado que Jesus falava um dialeto do aramaico, que chamava-se siríaco, e era um dialeto com um vocabulário muito pobre. Eles não se manifestavam de uma riqueza de expressões, né? Então, lá nesse dialeto, o odiar significava não amar tanto quanto ao outro. Olha o oposto do que nós temos hoje. Então, a frase de Jesus com o verbo odiar, na verdade, fica assim: aquele que não me amar tanto quanto a seu pai e a sua mãe, não será digno de mim. Porque são essas pessoas caras ao nosso coração que nós temos o sentimento mais singelo, não é? E Jesus queria que também fosse transmitido a ele esse sentimento que temos ali por essas questões, por esses familiares. Então aqui é o ensinamento de Jesus do amor ao próximo, tão escasso na nossa humanidade, né? E aí cabe aqui ilustrar um caso recentemente divulgado no Brasil, por um livro, Holocausto Brasileiro, que foi de repercussão internacional, da jornalista Daniela Arbex, quando ela busca, na história do estado de Minas Gerais, na cidade de Barbacena, o horror que foi o tratamento em um hospício público aos pacientes que ali estavam.
E aí, esse hospício público chamava-se Colônia. E lá, eles eram colocados para morrer. Morrer de fome, de frio, de doença, de eletrochoque, né? Semelhante aos campos de concentração nazista. E isso tudo no século XX. Oficialmente, esse hospital foi criado em 1900. Em 1949, os primeiros pacientes chegaram. E ela vai atrás dessa história em que tem ainda sobreviventes, pessoas que trabalham, lógico que não no hospital que está sendo desativado, mas que contam que entraram ali por concurso público e colocam que mais ou menos 60 mil pessoas foram mortas nesse lugar, simplesmente porque eram epiléticos, homossexuais, prostitutas, alcoólatras, mulheres que eram despachadas ali porque o marido queria ficar com as amantes, as meninas que engravidavam dos patrões, enfim, esses eram os motivos que eram colocados ali. Então, quando, da visita de um famoso psiquiatra italiano, Franco Basaglia, quando ele veio para a Universidade Federal de Minas Gerais, a convite dos alunos, ele estendeu o passeio até o hospital em Barbacena. E lá, depois daquele choque que eles viram com a cena, ele manda, chamaram ele a fazer uma entrevista falando da visita ao Brasil, e aí ele começa o seu discurso dizendo: estive hoje num campo de concentração nazista. Em nenhum lugar do mundo presenciei uma tragédia como essa. Então hoje em Barbacena é aberto, esse hospital é hoje um museu da loucura, né? E é localizado no antigo hospital, prédio antigo ali que era o hospital, e tem a dimensão educativa como um tributo, um monumento que é um tributo àquelas vítimas que passaram ali pelo hospital, como na Europa tem o tributo àqueles que morreram no Holocausto na época de Hitler. Então, de uma forma bem singela e ilustrativa aqui, tem um livro, viu gente, não ganho nada com isso, mas a história tem as fotos, não dá para acreditar que em pleno século XX nós ainda vivenciamos isso. Então, quando os espíritos falam, e Divaldo Pereira Franco retrata, que ainda somos muito orgulhosos, às vezes a gente fica bravo que é chamado de orgulhoso, mas somos. Aí você observa os atos manifestados desse orgulho que se retratam ainda de uma forma tão gritante na nossa sociedade. Então, de uma forma bem singela, esse odiar que aconteceu, esse abandono desse hospital, é óbvio que não é o sinônimo da expressão que Jesus utilizou, ensinado por Jesus de amar tanto quanto a outro. Aqui o nosso significado é bem diferente. Então vocês observam a diferença do significado das palavras que despertou a atenção de Allan Kardec e que hoje, na época que Allan Kardec codificou a doutrina, causou a ele esse interesse. E aí a gente, aproveitando a época de dezembro que se inicia, onde o espírito natalino invade os lares, o comércio e tudo mais, vamos entrar também nessa atmosfera. E na casa de Simão Pedro, falando aqui das histórias de Jesus, porque o tempo exige que se retorne ao cristianismo primitivo, para que se fale da vida de Jesus e o coloque na nossa vida, porque o espírita, de uma forma geral, ele não sabe da vida de Jesus, ele sabe dos ensinamentos, mas a vida, algumas fases, nós não temos o conhecimento que os evangélicos, por exemplo, possuem, independente da interpretação que se dê, não é isso que se fala, mas a vida mesmo de Jesus, pouco de nós conhecemos. Então, Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, conta que Jesus permanecia nas casas dos seus apóstolos, de preferência na casa de Simão Pedro. Então, à noite, estando ou não Jesus na casa de Simão Pedro, se reuniam quem estavam ali, os familiares dos apóstolos e tudo mais, para a conversação sublime da doutrina de Jesus. Então, numa determinada noite, a esposa de Zebedeu pergunta a Jesus: Senhor, como? E o que eu tenho que fazer para chegar ao reino dos céus? E aí, Jesus lhe responde contando uma história comprida, que eu não vou repetir aqui para vocês, a gente se cansa,
mas ele conta mais ou menos assim, que num vale distante havia alguns cegos de nascença. E ali, muitos permaneciam naquela resignação de cego. A gente não vai enxergar nunca, não vamos sair daqui nunca. Aí um dia passa por ali um irmão muito iluminado que fala, olha, em Monte Sião, em Jerusalém, há um templo em que as pessoas vão ali adorar o Supremo Pai, o Pai de todos nós. E vocês também podem ir. Aí o cego falou, como? É impossível, gente, nós não vamos enxergar nunca, como que nós vamos chegar até lá? E começaram a zombar ali desse irmão, não, vocês conseguem, desde que vocês se submetam a determinadas disciplinas. Disciplinas no sentido de abstinência de variados prazeres, de natureza inferior, que são acostumados no dia a dia. E aí a maioria dos ouvintes recebeu aquela sugestão com ironia, achando que era impossível, mas um deles disse, não, eu vou fazer essa disciplina e vou conseguir, vou ver se eu consigo. E ali ele fez, as preces, ele utilizou todo o método aconselhado, e ali ele ficou nas suas meditações, na sua observação pessoal, e durante 4 anos ele permaneceu nessa vida, e ele começou a enxergar, primeiro vieram os clarões, e depois ele já via com nitidez. Aí ele contou para os demais, aí os demais falavam assim, além de cego, agora é demente, está delirando, porque você não enxerga. E ele deixou os cegos ali e saiu sem rumo a caminho, tentando achar onde seria o caminho desse Monte Sião em Jerusalém. Aí ele no caminho, é lógico, ele não tem destino certo, ele foi atacado, foi preso, foi solto, foi preso, foi solto, várias vezes. Aí, toda vez que ele era preso, ele se postava com uma conduta de tolerância, de resignação. E os malfeitores que o prendiam acabavam libertando, porque acabavam se transformando com o exemplo que ele dava dentro da prisão. E assim essa conduta acabava sensibilizando todos aqueles que prendiam ele no decorrer do caminho, porque ele ia passando por vilarejos, e diante desses vilarejos ele era um desconhecido. E era um desconhecido criminoso, e daí ele acabava sendo preso. Então, somente após 20 anos, nessa peregrinação, ele conseguiu ali chegar em Jerusalém, no Monte Sião, naquele templo, e adorar ali o Supremo Senhor. Então, Jesus, em resposta à pergunta da esposa de Zebedeu, ele remata assim, que assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Então, antes de tudo, é preciso que aceitemos a nossa condição de cegos, para aplicarmos a nós mesmos, na nossa vida diária, os mandamentos divinos. Santo ninguém conseguir de um dia para o outro, também ninguém consegue praticar esse evangelho. Mas a gente tenta, a gente vai tentando, vai melhorando, é igual ir na academia. Um dia dói muito, o outro vai doendo menos, até que você vai e não sente mais. Acredito que ser espírito superior é mais ou menos assim o caminho. Começa na ignorância. Tem que começar e ter a vontade de, E aí, além disso, nós devemos lembrar que a doutrina de Jesus, ela é formulada com simplicidade, com amor, mas nem por isso ela não abalou a estrutura daqueles fariseus, daqueles escribas, daqueles sacerdotes da época de Jesus. Tanto que entre eles Caifás armou ali para que Jesus fosse julgado, e toda a história a gente já sabe. Então nenhum evangelho foi escrito na época de Jesus. E aí Divaldo diz, diante disso, é compreensível que alguns textos da mensagem de Jesus nos causam dúvidas diante das palavras, dos significados, Porque essa estranha moral, essa moral estranha falada aqui por Allan Kardec, ela tem uma análise mais profunda, E a doutrina espírita, ela vem no sentido de apresentar uma releitura, uma revisão, não de acordo com um grupo ou de outro grupo, dentro da doutrina espírita, como alguns a gente vê, que se colocam aí com doutrinas isoladas da codificação. Mas é buscando a mensagem moral, como sentido da época em que Jesus estava entre nós, com aquele sentido sublime, com aquele
em sentido de amor, de caridade, de fraternidade. Então esse Consolador prometido, a doutrina espírita aqui, falada por Jesus, ela vem trazer essa mensagem, que exige aí uma autotransformação, né? Profundamente, que passamos ali uma auto-iluminação, vamos dizer assim, e exige, obviamente, muitas dificuldades e testemunhos. Então, quando Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a espada, ou não vim trazer a paz, mas a divisão, é claro que devemos entender que a divisão e a espada são as lutas sangrentas que ocorreram na época do cristianismo, quando aqueles primeiros cristãos morreram cantando hosanas nas alturas, no meio daquelas arenas, não é? Como se fosse espetáculo circense perante o imperador e seus asséculos ali. Então era uma ideia nova que surgia, a resistência daqueles que não queriam que essa doutrina se espalhasse. Nós também devemos entender como a espada, como sendo essa luta moral que nós travamos conosco, né? Quando nós fazemos a opção de sermos melhores, de lutar com esse homem velho que insiste em ficar conosco, com que caiamos, mas tenhamos força para levantar. E aí nós vamos dando mais importância à frase de Jesus quando disse: não vos inquieteis com o corpo, preocupai-vos antes com o espírito. Porque diante dos equívocos do mundo, a caminhada terrestre é uma bênção, é uma escola, é uma vivência iluminativa, mas os tropeços, as dificuldades, elas acontecem. Então a Terra vive um momento de dificuldades, não somente nosso, com a família, mas a humanidade de uma forma geral passa por tormentos por causa da própria transição em que o planeta vem passando ali. Então esse período da Terra aqui, predominam essas ilusões, esses encantamentos de responsabilidade que nós vimos naquela história da Lucília, da sua filha, em que se iludem aí com as coisas do mundo. Mas à medida que o Evangelho vai nos fortalecendo, nós também vamos melhorando um pouquinho. Então assim, aproveitando esse mês que se inicia, que o aniversariante aqui é Jesus, né? Esse irmão querido, misericordioso, que está sempre conosco, como foi dito aqui na oração no início, que possamos permitir que em nosso coração o Natal ele seja de espiritualidade, de reflexões profundas das nossas experiências enquanto espíritos milenares, que hoje somos espíritas, que gostamos da doutrina espírita, que aqui nos encontramos em fraternidade com amigos queridos, que muitos são reencontro, mas para que a paz se refaça em nosso coração, em nossa vida, diante desses momentos delicados aqui. E que Deus, diante tanto do petitório nosso, que Deus, nesse balanço aqui que nós vamos fazendo no final do ano, na sua infinita bondade, Ele possa aí nos amparar para que nós possamos agir com retidão, avançar com coragem, viver aí obedecendo aos postulados de Jesus, tentando, caindo e levantando, porque um dia chegará em que nós vamos prestar contas dos nossos atos, pensamentos e palavras. E aí, como espíritas e como simpatizantes da doutrina espírita, não vai ser-nos dada a oportunidade de alegar a defesa da ignorância, né? Nós não conhecíamos, nós não sabíamos das leis divinas, porque elas estão retratadas de uma forma bem clara, bem explicativa, de difícil praticar no dia a dia, mas estão dentro da codificação e da literatura espírita. Então aqui eu deixo meu abraço a vocês, agradeço a paciência,